A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo, nosso Salvador. Cristo prometeu que não nos deixaria jamais. E que seríamos sempre vencedores. Mas para isso é necessário que estejamos na presença do Senhor. Estejamos diante dele, confiando e sendo fiel às suas promessas. Nós temos falado sobre a volta de Cristo. Em especial, o esclarecimento sobre essa doutrina do arrebatamento secreto, de tantas coisas, filmes que existem, séries deixados para trás, e filmes, e uma série de outra coisa. De onde saiu isso? De onde veio isso? Porque da Bíblia não é. Não veio da Bíblia. A Bíblia que foi escrita pelos apóstolos, em especial o Novo Testamento, ela não relata nada disso, e principalmente o Velho Testamento. Não relata nada disso, de um arrebatamento secreto, um arrebatamento às escondidas, de um Cristo que vem às escondidas, arrebatar um povo e deixar o outro povo aí para enfrentar um anticristo. Anticristo esse que o seu espírito já estava na terra, ou na vida dos homens, não todos, mas na vida dos homens desde os dias que João apóstolo estava aqui. Então, nós temos essa doutrina dos sensacionalistas que diz que Cristo vem às escondidas, que foi abraçado pelas igrejas nesse século, pelo gospel. E eles adotaram esse sistema e disseram, e dizem, pregam, que Cristo vai arrebatar a igreja, vem arrebatar a igreja às escondidas. Isso são ideias e ensinamento, pessoas que não dão nenhuma importância para a doutrina, a verdadeira doutrina da palavra de Deus. As primeiras pessoas que fizeram isso e que ensinaram isso, por exemplo, tem algumas pessoas que eu tenho alguns livros que falam sobre eles, que foi um dos primeiros, por exemplo, o padre dominicano, né? Francisco Cabrini, foi um dos que começou isso, e Darby e Scofield. E a sua Bíblia que ele escreveu foi o que passou para alguns do meio evangélico, do meio protestante daquela época, e eles começaram a ensinar, mas não ganhou vida, não andou para frente. E esse outro rapaz, o Charles aqui, que foi um dos que muito falou sobre esse assunto, mas não ganhou vida. Nem mesmo o catolicismo romano continuou com essas ideias. Gaudêncio, o próprio Martinho Lutero e todas as demais denominações e ensinamentos não abraçaram isso. De um tempo para cá, do gospel para cá, o gospel passou a pegar isso e começou a ensinar isso, esse arrebatamento secreto, que na Bíblia não existe. Não existe. Então você pode procurar bastante aí, se você quiser, na história, porque dentro da Bíblia não tem. Você pode procurar na história de quem foi que escreveu. Eu falei dessas 3 pessoas, desse padre, e dessas 3 pessoas. Foi uns dos que falaram sobre o assunto,
que adotaram, que apegaram esse assunto, que implantaram, se podemos dizer assim, que implantou foi esse padre, né, esse assunto, de um Cristo secreto, que vinha para buscar a igreja e levar, e deixar outro povo aí para enfrentar o anticristo. Isso não existe. É só você entrar na história, ler a história que você vai ver. Não existe dentro da Bíblia. Então não perca seu tempo com esses ensinamentos, não perca seu tempo com essas fábulas, com essas heresias, e abraça-se a palavra de Deus, a fé e a Bíblia Sagrada, a verdadeira palavra, o verdadeiro Evangelho, senão você vai perecer, porque Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando Jesus fala isso, o que ele está querendo dizer? O que está querendo dizer é que vai perecer o homem. Se o homem não buscar conhecer a Deus e o poder de Deus, ele vai perecer, porque o diabo também tem poder. Esse é o grande problema da humanidade. Não confunde o poder de Deus com o poder do diabo e acaba caindo nas mãos do diabo, porque o diabo é presente no que diz respeito o mal, e se ir andando sobre a terra porque recebeu o direito dado no Éden, não pisando na terra, mas perambulando sobre as regiões celestiais e atingindo a vida do homem. Cristo está no seu trono, em glória. Para chegar até ele, tem que ser através da conversão pelo seu Espírito Santo que está na igreja, na vida das pessoas que se converteram. O Espírito Santo não está no meio do gospel, do jeito que o gospel está aí. Se tem alguma pessoa convertida, o Espírito Santo habita nele. Se não, o Espírito Santo não está aí. Então não entra com essas ilusões de igreja que você vai perder seu tempo, você vai perecer. Então, para que conheça o verdadeiro poder que está acima de tudo e de todos, Jesus recomendou: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O que significa que você precisa ler a Bíblia, porque ele mesmo, Jesus Cristo, diz em Mateus, quando fala acerca da desolação, da tribulação, da desolação, ele diz aqui: quem lê, entenda. Se você ler, você vai entender. Então Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, e ele mesmo disse: meu povo perece através da voz, do profeta, porque lhes falta conhecimento. Então, quando Jesus está dizendo que você erra por não conhecer o poder de Deus, a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus, ele está dizendo que você vai perecer. Está confirmando o que o profeta diz: o povo perece. O que é perecer? Não buscar o conhecimento de Deus para suas conversões no verdadeiro arrependimento. Baseiam suas vidas, como esses ensinamentos, de um arrebatamento secreto, que só oferece facilidade para as pessoas. Então, eles vão ensinar o Evangelho, não tem coragem de enfrentar as dificuldades que tem, eles inventam meios de fazer com que o povo venha. Por exemplo, o que nós temos no meio gospel, no meio da igreja hoje, é todas as facilidades. Deus não quer o mal de ninguém, Deus não quer nada disso, Deus só quer te dar bênção, Deus só quer te prosperar. Na verdade, Deus nunca quis o mal para ninguém, mas quem buscou o mal foi os homens. E se os homens não quiserem deixar o mal, vai morrer nele, e a cada dia o mal vai crescer e acrescentar sobre a terra, sobre a vida dos homens. É o que está acontecendo hoje em toda a humanidade, por conta disso. Então Deus não quer o mal, na verdade, mas o mal já está nos homens. Para que os homens saiam do mal, tem que se chegar a Cristo. Se não, pensam que tem bens, mas não tem nada. Na verdade, você não tem nada nesse mundo, nem mesmo o rico, o bilionário, né? Nem mesmo tem riqueza. Riqueza não pertence. A riqueza desse mundo não pertence a ninguém, senão ao fogo, à destruição. Pode enriquecer-se como quiser, pode se amontoar em dinheiro como quiser, e gastar como quiser, desfrutar de quanto quiser,
Mas se não buscar as Escrituras e o poder de Deus e se converter a Cristo, tudo isso é em vão. Não vale nada. Aqui você usa, lá fora ou lá no vindouro, é para ser queimado. E é disso que nós vamos falar nessa noite, nesse vídeo, sobre essa queima total, esse terremoto total, que virá em breve, no dia em que Cristo vir arrebatar a igreja, por fim, toda a humanidade, a terra e tudo que há nela e suas obras e tudo que há sobre a humanidade, conforme diz aqui o apóstolo Pedro. Ele diz aqui no versículo de número no capítulo 3 da sua segunda carta, no versículo 10. Mas o dia do Senhor virá, como a um ladrão. Os céus passarão como grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Então vejam, tudo será destruído. O dia do Senhor, ele está dizendo aqui, mas o dia do Senhor virá como a um ladrão. Então, a maioria desses pregadores, sensacionalistas aí que ensina isso, que tem essa doutrina do arrebatamento secreto, todas as igrejas hoje estão nisso, todo gospel está nisso. Então, eu começo a fazer comparações sobre o que ensina os meus irmãos da Assembleia, da Batista, da Paz e Vida, da Universidade, de todas as igrejas que se dizem pentecostais. Eu começo a analisar a vida deles, no que diz respeito ao Evangelho, no que eles falam. Eles dizem que o adventista é seita porque ensina seus mandamentos e a carne de porco. E eles ensinam isso aqui. Eles ensinam que existe um Cristo que vem às escondidas. Pegou esse versículo aqui, é um dos versículos pegados através desses homens que eu acabei de falar, desses ensinamentos. E tem muitos outros que ensinaram, né? Mas que não foram avante. Mas o gospel pegou isso para tirar lucro em cima disso, e a igreja está em cima dessas coisas. Então, eles dizem que eles são seita. Quem é seita, querido? É todo aquele que ensina errado. Então, está a igreja evangélica como seitas da terra, junto com o paganismo romano, e falando do outro que é seita. Ninguém pensa e ninguém para se converter e buscar ver a Bíblia. Não, era hora de fazer uma análise de todas as igrejas que se dizem evangélicas e dizer, vamos ver o que o Adventismo está ensinando sobre o sábado. Se é bíblico mesmo. Se está na palavra de Deus. Agora faz uma análise sobre você, que é da Universal, da Paz e Vida, da Assembleia, das Batistas. Se você está certo ensinando isso aqui. Porque Jesus chega lá em Mateus, diz assim, para os fariseus, né? Um queria tirar o cisco do olho do outro, e Jesus diz, que você quer tirar o cisco do olho do teu irmão, você tem uma trave no teu, rapaz. Limpa primeiro os seus, depois você vai limpar o cisco que está no olho do teu irmão. Então, como vocês querem ensinar, como vocês ensinam isso e querem falar do outro que está ensinando tal assunto? Então, examina o homem a si mesmo, como diz a palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo. Examina-se o homem a si mesmo. Como diz o próprio Jesus. Então, o que você tem que fazer? Eu não posso dizer que ele está sendo uma seita. Então, examina a Bíblia. Vamos ver o que eles estão falando sobre o sábio e a carne de porco. De repente, você cai na realidade de que eles estão certos. Porque é bíblico? É. Se for bíblico, eles estão certos. E você que está chamando eles de seita e ensinando isso aqui, ó, virou seita e macumbeiro, virou tudo. É o que vocês estão sendo, meus irmãos. Vai para a Bíblia, examina a Bíblia, o que você está ensinando, para depois falar do que ele está ensinando. Ao mesmo passo que eles devem fazer a mesma coisa. Se estão certos, continuem ensinando o que é certo, mas se estão errados, corrija-se.
Esse é o problema da humanidade, esse é o problema do crente. Então você fala isso para essas igrejas, não quer jamais voltar atrás, tem suas séries, seus filmes que fizeram e não quer voltar atrás, não quer perder o que já ganharam em cima da mentira, usando da mentira, por isso quer continuar no seu erro. Vai perecer porque Jesus diz, perece porque lhes falta o conhecimento. Então, o que Jesus está dizendo ali, querendo dizer em outras palavras, vocês são ignorantes. Né? Então, o que Pedro está dizendo aqui, ele voltará como um ladrão. O que significa isso? Vigilância, cuidado. Por quê? Porque nenhum ladrão até hoje avisou para ninguém. Vou tal dia, tal hora, entrar na tua casa e te roubar. Não existe isso. Então, quando Jesus está dizendo que é para você esperar ele como venha um ladrão, ele está dizendo, olha, eu não marco o dia, eu não marco a hora. Você já imaginou se Jesus marcasse o dia e a hora que ele viria para arrebatar a igreja do jeito que essa gente está na terra hoje? O camarada ia aproveitar da falsa doutrina que é o ladrão da cruz, que é outra coisa que nós vamos ensinar, nós vamos declarar futuramente, que todos as têm aí esse ensinamento, ladrão da cruz. Veremos aonde eles estão, de acordo com a Bíblia. Então, todos pegariam esse ensinamento e o que eles fariam? Eles poderiam roubar, matar, estuprar, fazer o que quisessem. Quando tivesse faltando aí um ano, Cristo vai voltar dia 15 de janeiro de 2014, de 2015, ou de 2050, né? Então, se Cristo tivesse marcado a data, o dia, o que eles faziam? Chegava 2013, né? 2049, 2050 está chegando, 2049 vou parar com tudo e vou chegar para ele e fazer como o ladrão da cruz, me perdoa. Então, o que Cristo está dizendo aqui, não vou marcar dia nem hora. Se eu voltar inoportunamente, numa hora que vocês não estão percebendo, vocês estão fazendo o quê? Dormindo? Como ele, por exemplo, no monte, na hora da perseguição com seus apóstolos. Fiquem aqui, diz ele aos apóstolos, eu vou ali adiante orar. Deixou os três lá, os quatro lá, né? Pedro, João, Tiago, os três ficaram ali. E quando ele volta, os camaradas estavam dormindo. Ele disse, vocês não conseguem vigiar comigo nem uma horinha? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai, não sabeis o dia, não sabe a hora, não sabe o momento, que o Filho do Homem será entregue. De repente chega Judas com seus chacais. Então, meu querido, quando Jesus fala disso aqui, e que Pedro está confirmando o que Jesus falou nos sermões proféticos, está dizendo que não tem um dia, data e hora marcada, assim como o ladrão não marca dia nem marca hora. Por isso, cuidado com esse arrebatamento secreto, porque você já está perecendo, você vai ficar. E todos que morreram dizendo que o arrebatamento é secreto e morreu nesse ensinamento, pereceu. Não vai ter salvação, porque Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Então já pereceram, já estão condenados e não tem mais chance e nem oportunidade de ser salvo. O Pedro está dizendo aqui, o céu, os alimentos ardendo. Já sofreu alguma queimadura? Negócio fora de série, né? Queimadura, queima a pele, aquilo começa, né, a arder sobre a nossa pele, a nossa carne. É uma coisa que incomoda muito. Você já passou por isso, né? Você já sabe. Então Pedro está dizendo que todas as obras na terra vai passar por isso. Que dia? O dia em que Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, que ele está dizendo aqui, ó, mas o dia do Senhor virá,
como a um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo. Por que estrondo? Porque o céu é o firmamento que sustém a terra, o planeta, terra e todas as suas obras está sentada sobre os céus. Que céus? Esse que você está vendo lá em cima. Ora, mas o céu onde Deus está em glória, não. Você vai ver o céu que Deus está sentado em glória e o seu trono daqui a pouco. Mas esse céu que nós vemos, é esse céu que está sustentando a terra. Por quê? Porque ele faz esse processo, como o arco-íris. Lembra? Quando Jesus terminou de concluir a sua obra do dilúvio, que ele voltou com Noé e seus filhos, suas noras, sua mulher para a terra. Então o que ele faz? Ele fala para Noé: Noé, eu não vou mais destruir a terra com o dilúvio. Eu não vou mais destruir a criação com o dilúvio. Não vou mais amaldiçoar a terra por causa do pecador e não vou puni-la com o dilúvio. Então ele coloca um sinal: essa é a minha aliança que eu tenho contigo. Ele faz uma aliança com Noé, que passaria por todas as gerações. E quando ele diz sobre aquele arco-íris, ele disse: todas as vezes que eu perceber que a chuva está vindo exageradamente, eu vou me lembrar da aliança. Vai aparecer o sinal no céu, o arco-íris, você conhece, né? Você já viu. Então, para que eu nunca mais destrua a terra com as águas. Ela não vai passar do limite. As chuvas não vai passar do limite. Ela tem um limite para cair sobre a terra. Então, ele faz aquela aliança e aquele arco-íris faz isso, né? Na nuvem. Assim está esse céu que você está vendo. Ele paira em cima da superfície, por baixo das águas que está embaixo da Terra, embaixo desse planeta. Então, o planeta Terra está sobre esse céu que você está vendo aí, que está embaixo desse planeta Terra, em cima da superfície. Já falei disso quase todos os vídeos, mas não custa nada repetir. Então, o apóstolo Paulo ensinava: não canse de falar as mesmas coisas, que é proveito para vocês, para que vocês aprendam e saiam dessa doutrina de arrebatamento secreto, desse ensinamento mentiroso e falso. Vão perecer. Então, quando esse céu, no dia em que Cristo vir para buscar a sua igreja, Cristo voltará numa nuvem. Então, a primeira destruição que teve, que nós podemos dizer que foi um arrebatamento, não foi um arrebatamento. Noé não saiu da terra. Noé não saiu do planeta. Ele só foi levantado. O que a arca fez foi levantar Noé, com a sua criação e com seus filhos e suas noras e sua mulher. O que a arca fez foi levantar eles e protegidos das águas, da chuva. Mas eles continuaram aqui. A arca, quando as águas baixam, a arca desce e repousa. O primeiro arrebatamento será esse que está para vir, e único. Primeiro arrebatamento no que diz respeito geral, de um contexto geral da humanidade, de uma forma geral. Primeiro arrebatamento é esse. Desde aqueles que morreram, desde Adão, desde Abel, todos que morreram em Cristo ressurgirão naquele dia para ir adorar a Deus na glória por toda a eternidade, no dia que Ele voltar para arrebatar a sua igreja. Todos. E todos que morreram sem Cristo, naquele dia, no dia que acontecer esse estrondo, esse abalo, este terremoto, nesse dia, eles se despertarão.
levantarão, não, despertarão para ver o Filho de Deus. Verão o Filho de Deus, porque todo olho verá. Então, a nuvem, esse céu, no momento em que Cristo voltar para buscar a sua igreja, quando ele bradar, ou quando ele descer com a nuvem, esse céu vai se abrir. E o que vai acontecer com ele? Dá uma olhada em Apocalipse, capítulo de número 4. Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta, falando comigo, disse: sobe para cá, e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante na aparência, ou melhor, na aparência a esmeralda. Então, aqui está a aliança. Essa aliança de que não iria ser destruído, que não será mais destruída a terra, com as águas do dilúvio. A mesma aliança que ele faz com Noé. João sobe arrebatado em espírito e vê o cordeiro no trono, e vê a aliança. Vai ser destruído em fogo. Abram no capítulo de número 8, aí o versículo 1. Ele diz assim: quando abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, por cerca de meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dados 7 trombetas. Então vejam aqui, trombeta, nada de silêncio. Trombeta, capítulo de número 4, trombeta, capítulo de número 8, em Apocalipse. A volta de Cristo é barulho, trombeta, tem aliança, confirmação de Deus, porque Deus não nega as suas promessas. Então, quando ele voltar para buscar a sua igreja, diz a Bíblia aqui que os céus faz silêncio. Por que faz silêncio? Porque a humanidade precisa ouvir e ver Cristo voltando e ouvir o estrondo do céu se enrolando, como vai dizer a palavra de Deus aqui, e você vai acompanhar nesse vídeo. O céu se enrolando. Ora, se você tem uma casa, um edifício, você percebe aí quando o edifício tem problema, o que faz os engenheiros, as pessoas que cuidam disso, para derrubar? Coloca dinamite ali, algo sobre a fundação dele, as colunas dele por baixo, e explode. Ele desce de cima a baixo e afunda. Num fração de minutos e segundo ali. Assim será o dia que Cristo voltar. Esse sustentáculo, essa coluna e esse firmamento que é o céu, se enrola lá em cima, se abre lá em cima, abrindo ele lá em cima, se enrolando lá em cima. O que vai acontecer com o planeta? Vai estremecer toda a terra, o estrondo, o barulho, os vulcões se alastra, se espalha, perde todo o controle, porque Cristo fará isso, e fogos estará e vai para todo lado, se espalhando sobre a terra. O planeta se afundando por cada canto, por cada lugar, não sobrando lugar algum aonde alguém possa
se esconder. Então, o que ele está dizendo aqui, fez silêncio no céu. Então, naquela hora há um silêncio. Desde os céus até a hora que Cristo bradar aqui na terra, ou na nuvem, para que a terra ouça e ouve. Até aqueles que morreram e que os traspassaram, abrirão seus olhos naquele momento e verão o Filho de Deus vindo na nuvem com poder e grande glória. Então, esse silêncio aqui que algumas pessoas falam que Deus fechará o céu e vem todo mundo para buscar a igreja, não condiz com a Bíblia não, queridos, de jeito nenhum. O diabo ainda vai estar solto naquele momento. Não é nada disso de acordo com a Bíblia. Quando ele fala aqui o céu em silêncio, o apóstolo Paulo diz, se você falar para cá, aos Coríntios, o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja é a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. Então o nosso encontro, quando Cristo brada, vinde bendito do meu Pai, vem possuir o reino que você está preparado desde a fundação do mundo para vocês. Mateus 24, 40 para frente. Então, ou Mateus 25, do 40 para frente. Então, quando ele diz isso, ele está chamando a sua noiva, a sua igreja, que não é reformada, é transformada. Ele está chamando para perto de si, vem minha esposa, vem minha noiva, vem minha igreja, vem meu povo, vinde benditos. Não conheceu meu Pai, mas conheceu a mim pela palavra, a mim pelo Evangelho, a mim pelas profecias. Vocês são benditos, vinde. Então, quando você recebe essa profecia, isso vai ser muito raro, não? É raro as pessoas, né? Que vai ouvir isso, que vai receber isso, né? Dos que estiverem vivos naquele dia, né? Porque daqueles que morreram desde Adão vai ter muita gente, vai ser milhões de pessoas, né? Que morreram em Cristo, que se converteram. Por exemplo, 120 mil ninivitas vai estar naquele dia, Jesus falou, né? Então, esse silêncio aqui é símbolo de um casamento. O cordeiro e a sua noiva, a igreja. O casamento dar-se-á no céu. Então, o que o céu está fazendo? O Pai no seu trono, esse trono que João falou aqui no capítulo 4, ele no trono, na Nova Jerusalém, que não é esse céu que vai ser destruído, está acima desse céu. Paulo fala do primeiro, segundo, terceiro céu. Lá está o Cordeiro, lá está o Pai, lá está o Filho, o terceiro céu. Lá estão os anjos, lá estão os querubins, lá estão os serafins, ao lado do arcanjo, que é Jesus Cristo, e ao lado do Todo-Poderoso Deus, nosso Deus. Então, esse Deus fica com todos os seus querubins e serafins, enquanto o arcanjo vem para buscar o seu povo, a sua igreja. Então, ele fica ali esperando, em silêncio. A igreja subindo em louvor e adoração por meia hora de silêncio no céu. É para receber e recepcionar. Imagina você, a igreja, sendo recepcionada pelo Pai, por Deus. Já viu que nas igrejas eles colocam aqueles tapetes, né? Tapete vermelho, não sei qual é a cor, né? Algumas é vermelho, né? Para esperar a noiva. O noivo está lá no altar. O padre, o pastor está lá na frente para a celebração do casamento, da cerimônia de casamento. Toda a igreja em silêncio. Por quê? Porque tocou a música. A noiva está entrando. E a noiva chega até o altar, recebendo o seu noivo. Ou o seu noivo recebendo, né? Para se apresentar diante do Pai. Então, Cristo, naquele dia, entra com a sua noiva na Nova Jerusalém. Eita, coisa linda, meu Deus! O Pai, os querubins e os serafins, porque os anjos estão com Jesus.
Os anjos estarão com Jesus. Mas as pessoas que foram arrebatadas, Elias, Enoque e também Moisés, João fala aqui sobre os 24 tronos. Nesse capítulo 4, eu não li tudo, você pode acompanhar. Essas que foram levadas estarão com o Pai, esperando a igreja, recepcionando a igreja. Quando a igreja entra, eita coisa maravilhosa. Mas e os outros? Daniel está indo com Jesus. Davi está indo com Jesus. Pedro, Paulo, Maria, Salomé, todas as irmãs, Madalena, a mãe de Jesus, todas as irmãs, todos os irmãos, desde Adão, os ninivitas que se arrependeram, todos que se arrependeram, que se converteram, que permaneceram, que estão na presença de Deus, dormindo no pó da terra, e naquele dia que estiver de pé na presença do Senhor, vigilante e cuidadosos, que serão trasladados de um corpo abatido para um corpo glorificado, ao soar as trombetas, todos sobe para a nuvem, e o cordeiro pega a sua esposa, enquanto o céu está em silêncio recepcionando. E o cordeiro com voz de arcanjo, louvores, adoração, não tem gospel não, viu? Se cuidem. Então, com louvor, vozes e trombeta, não tem silêncio, é barulho glorioso de louvor e adoração a Deus. A igreja só, meu Pai, está vendo, está chegando a noiva. Está chegando a noiva. Quando ela entra, que o Pai recebe a sua igreja, você vai ver aqui que o Pai de pé para receber a sua igreja, para receber o seu filho, com a sua esposa, com a sua noiva, com a sua igreja. Então Jesus entra, entrega a igreja, a esposa, que ficará por 1 milênio ali na Nova Jerusalém, enquanto ele volta para cá, para fazer o novo céu e a nova terra, que você ouvirá isso a partir do próximo vídeo. Ore comigo nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor tão grande, pela Tua graça e pelas Tuas muitas misericórdias. Como é bom ouvir a Tua palavra. Como eu amo a Tua palavra, Jesus. Como eu quero a Tua palavra. Eu preciso. Tu diz que quem lê entende. E eu quero entender muito a Tua palavra. Eu preciso. Mas só o Teu Espírito Santo pode me fazer isso, Senhor. Me ajuda. Pai, eu estou vendo que estão perecendo a humanidade. Eu não quero perecer por falta de conhecimento. Me ajuda, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, o Teu povo. Nos abençoa e nos dê graça e nos ensina. Nos ensina a Te servir. Nos ensina a fazer o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, meu Deus e meu Pai, a nossa nação. Abençoa os irmãos, Pai, os missionários por cada canto desse mundo. Pastores que são sinceros, que são fiéis a Ti, tementes a Ti, que está ensinando o Teu Evangelho com verdade. Tenha misericórdia. Quanto aos rebeldes, pune para quem sabe, ele se converta. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a nossa juventude, abençoa os que estão inscritos nesse canal, os que estão ouvindo, os que irão ouvir essa palavra. Não sou perfeito, Senhor, longe estou disso, mas vou atrás. Como Paulo dizia, não pense que sou perfeito. Ora, se Paulo diz isso, que dirá eu? Mas uma coisa faço, dizer, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Isso é que eu quero, Senhor. Isso é que eu desejo. Esse é o dever de todo cristão,
que quer te adorar. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa a cada um, os nossos familiares, meus familiares. Abençoa a nossa nação e está na nossa terra, Pai. Socorre os aflitos, necessitados, os enfermos, os que estão em presídios, que estão, meu Deus, meu Pai, nos vícios, os que estão com as doenças intermináveis ou incuráveis. Tem misericórdia e socorre, Pai, e salva, Pai, em nome de Jesus. E que Tu, Senhor, seja glorificado. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém.